Boa noite, esse vídeo está sendo gravado para a disciplina de Física E, do curso de Física, licenciatura, e vou estar falando sobre os instrumentos ópticos e as aplicações que eles são utilizados no nosso dia a dia. Instrumentos ópticos são utilizados no nosso cotidiano e baseiam-se nos princípios da óptica para permitir, facilitar ou aperfeiçoar a visualização de determinados objetos que vão desde seres minúsculos, como alguns tipos de bactérias, até enormes planetas e estrelas. Existe uma infinidade de instrumentos ópticos. Podemos citar microscópio, telescópio, projetores, lupa, câmera fotográfica, óculos, lentes, olho humano, etc. Vejamos a seguir aí alguns instrumentos ópticos que são utilizados no nosso cotidiano. O microscópio é um instrumento projetado especialmente para poder apreciar elementos muito pequenos e que obviamente são praticamente imperceptíveis para a visão humana. O microscópio é um instrumento que serve para ampliar, com a finalidade da observação, a imagem de objetos minúsculos. A imagem pode ser formada por meios ópticos, acústicos ou eletrônicos e recebida por reflexão, processamento eletrônico ou por uma combinação dos dois métodos. O microscópio são intensivamente usados nos mais diversos ramos da ciência, como biologia, metalurgia, espectroscopia, medicina, geologia e pesquisa científica em geral. É através da microscopia que podemos analisar amostras, acompanhar o ciclo celular, averiguar patogênias, ver estruturas de dimensões ínfimas, como a célula e até átomos. Alguns tipos de microscópios. O microscópio composto. Ele é projetado com duas lentes, a lente objetiva e a lente ocular. O microscópio óptico é também um tipo comum de microscópio. Usa a luz para iluminar estruturas para o observador por meio de lentes de refração e oculares de vidro. Microscópios fluorescentes funcionam pelo mesmo princípio, mas usam um comprimento de onda diferente de luz. Microscópio digital. Um microscópio digital é composto por um microscópio, uma câmera de vídeo e uma tela de visualização. Oculares não entram no jogo, já que a imagem pode ser colocada em uma tela de vídeo. Microscópio eletrônico. Ao invés de luz, microscópios eletrônicos usam elétrons para fazer a estrutura visível por meio de lentes eletrostáticas e eletromagnéticas. Esta está entre os mais poderosos tipos de microscópios, com microscópios eletrônicos de varredura produzindo imagens 3D e microscópios de transmissão eletrônica que produzem imagens 2D. Aí aqui nós temos o microscópio composto, o microscópio óptico, o microscópio eletrônico e o microscópio... esqueci o nome dele. Telescópio. O telescópio é diferente do microscópio. O microscópio ele faz imagens próximas. O telescópio consegue capturar imagens distantes. De uma forma simplificada, pode dizer-se que um telescópio é um instrumento que serve para ver as coisas maiores. Tal resultado é o mesmo que estar mais perto das coisas, razão porque muitas vezes se diz que os telescópios permitem ver mais próximo. A peça principal de um telescópio, chamada objetiva, pois fica virada para o objeto que se quer observar. Pode ser um espelho ou uma lente. No primeiro caso, chama-se telescópio reflector, pois o espelho reflete a luz, enquanto o segundo é designado por telescópio refractor. A lente refracta a luz. Aí a imagem de um telescópio. Projetores. Outros instrumentos ópticos que é muito usado é o chamado projetor de imagens. Esses projetores podem ser do tipo projetor de slides, retroprojetor, episcópio, etc. Todos esses instrumentos são considerados instrumentos de visão objetiva. Portanto,
É graças a esses equipamentos que a imagem real de um objeto pode ser ampliada e projetada sobre uma tela. O projetor de imagens é basicamente constituído de lentes esféricas do tipo convergente objetivo, uma fonte de luz muito intensa e um espelho côncavo cujo centro de curvatura coincide com a posição ocupada pela fonte de luz, a fim de se ter melhor aproveitamento da luz emitida pela fonte. Então aqui nós temos o projetor, ele é formado por um espelho côncavo, uma lâmpada que vai iluminar essa imagem. Aqui tem um condensador que é basicamente um espelho biconvexo. A imagem do slide ela vai se formar em frente a esse espelho, que ele inverte a imagem, reflete na lente, que ela inverte a imagem novamente, mostrando na tela uma imagem real e direita para o observador. Uma lupa. A lupa, que também pode ser chamada de lente de aumento, é um instrumento óptico mais simples que temos para realizar observações. A lupa é constituída por somente uma lente convergente, cuja distância focal é da ordem de centímetros, que conjuga uma imagem virtual, direita e maior que o objeto observado. Mas isso só será possível se o objeto for colocado entre o seu foco principal, objeto, e o centro óptico. A lupa, quando estiver fixa em um suporte, passa a ser denominada microscópio simples. Aqui a imagem que é formada, a imagem é capturada pela lupa, mas basicamente neste ponto, e ela vai ampliando a imagem até a visão do observador. Câmera fotográfica. É um instrumento óptico que projeta e armazena uma imagem sobre um anteparo e funciona de forma semelhante ao olho humano. Possui um sistema de lentes, denominado objetiva, que se comporta como uma lente convergente e forma uma imagem real e invertida do material fotografado. Para que a imagem fique nítida sobre o filme fotográfico, a câmera possui uma série de sistemas que aproximam ou afastam a objetiva, focalizando a imagem. Se essa focalização não for bem feita, a imagem não se forma sobre o filme e, portanto, não fica nítida. Quando se aciona o botão para a foto, o diafragma da câmera é aberto, permitindo que a luz proveniente do objeto incida sobre o filme. Como o filme fotográfico é fabricado com um material sensível à luz, ele gravará a imagem recebida. Aí temos aí a imagem de uma câmera fotográfica. O óculos. Os óculos são dispositivos ópticos utilizados para a compensação de ametropias e ou proteção dos olhos, ou ainda por motivos estéticos, utilizados na parte superior da face, próximo aos olhos, mas sem entrar em contato físico com estes, constituídos geralmente por duas lentes oftálmicas e uma armação. Atualmente, quase todos os modelos de óculos são usados diante de rosto, repousando sobre o nariz e orelhas. Lentes. As lentes de contato constituem-se em um dispositivo de prescrição médica que pode permitir ao usuário a obtenção de boa visão sem o uso de óculos. Hoje temos no mercado lentes de contato para correção de miopia, hipermetropia, astigmatismo e presbiopia. Desta forma, a cada ano vem surgindo novas modalidades de lentes de contato que passam a atender a demanda de pessoas que até então não podiam se beneficiar com as lentes existentes no mercado. As lentes de contato bifocais, as lentes de contato progressivas ou lentes de contato multifocais vieram para atender de forma mais abrangente as pessoas que depois dos 40 anos passam a ter dificuldades para a leitura e outras atividades que exijam visão para perto. O uso de lentes de contato em usuários presbítas, nos casos onde a adaptação obtém resultados favoráveis, pode possibilitar ao usuário uma independência maior em relação ao uso dos óculos para perto ou multifocais, trazendo grandes benefícios para a qualidade de vida dessas pessoas. Aí temos o exemplo aí de um olho onde está sendo colocado a lente. Olho humano. A princípio, de forma bem simplificada, o olho humano pode ser considerado um instrumento óptico.
pois é constituído por uma lente biconvexa, o cristalino, que fica situado na região anterior ao globo ocular. No fundo do globo ocular está a retina, que é sensível à luz e serve de anteparo para as imagens. As sensações luminosas, após serem captadas e projetadas sobre a retina, são enviadas ao cérebro pelo nervo óptico. Aí aqui nós temos então a formação do olho. Essa parte que capta a imagem aqui, o cristalino. Ao redor do cristalino nós temos a íris, que dá a coloração do olho humano. As córneas que trazem a imagem. A imagem ela vai se formar aqui no fundo, na retina, depois do globo ocular, na parte inferior do olho, na retina. A imagem que é tida dentro da retina, o olho capta o objeto, a imagem do objeto, e é trazida para dentro da retina, invertendo a imagem. Depois de invertida a imagem aqui, o nervo óptico é que se encarrega de levar até o cérebro da pessoa, e o cérebro se encarrega de inverter a imagem para que nós consigamos então ver os objetos de forma direita. Formação da imagem no olho humano. A imagem que vemos é resultado do seguinte processo. O cristalino, uma lente biconvexa, forma uma imagem real e invertida do objeto, a qual fica localizada exatamente sobre a retina. Feito esse processo, essa imagem é enviada ao cérebro pelo nervo óptico, após inúmeros processos complicados que a fazem ficar na posição correta, enxergamos o objeto nitidamente. Conseguimos enxergar os objetos de modo nítido porque a imagem deles forma-se sobre a retina. No entanto, existem alguns casos em que ela não se forma exatamente sobre a retina, originando o que chamamos de defeitos de visão. Esses defeitos ocorrem em razão de uma possível deformação no globo ocular ou mesmo por uma defeituosa acomodação visual. Eles podem ser corrigidos com a utilização de óculos, lentes de contato ou por meio de cirurgia a laser. Miopia. Na miopia, a imagem forma-se na frente da retina. Para corrigir esse defeito, ou seja, para que a imagem forme-se exatamente sobre a retina, a pessoa que tem esse problema deve utilizar óculos com lentes divergentes. Então aqui nós temos um olho normal, a imagem está sendo capturada pelo olho, pela córnea aqui, no cristalino, e trazida até a retina. Se a imagem não se formar na retina, a pessoa vai ter dificuldade de enxergar perto ou enxergar longe, dependendo da doença. No caso, a miopia, a imagem ela está se formando antes da retina, aqui praticamente no meio do globo ocular. Quando ocorre isso, então é preciso que a pessoa utilize óculos, lentes, para resolver esse problema, para que a imagem venha a ser trazida em vez lá no meio do globo ocular, para que ela venha a se formar aqui na retina, para que o nervo óptico possa mandar essas informações para o cérebro e inverter a imagem. Hipermetropia. A hipermetropia, na verdade, é o contrário da miopia. A imagem do objeto é formada após a retina. Para a correção desse defeito de visão, a pessoa deve utilizar óculos com lentes convergentes. Lembrando que a miopia é com lentes divergentes. E agora, na hipermetropia, precisa então utilizar lentes convergentes, que fazem com que a imagem do objeto forme-se exatamente sobre a retina. É importante ressaltar que não existem somente esses dois casos de defeitos de visão e que, para cada problema, existe um tipo de lente com características específicas que possibilitam ao usuário ver nitidamente o objeto. Então, nós temos aqui, na figura anterior que mostramos aí da miopia, a imagem se formava aqui no centro do globo ocular. Agora ela passa pela retina, passa pelo nervo óptico e se forma atrás disto. Então, a pessoa precisa aqui utilizar uma lente, um óculos, ou fazer uma cirurgia para consertar isso, para que a imagem venha a se formar também na retina. Astigmatismo.
O astigmatismo tem cura, mas você primeiramente precisa entender o que ele causa em seus olhos. O astigmatismo é uma alteração visual, ele pode resultar em uma visão borrada ou distorcida em todas as distâncias, independente do grau da doença. Ele afeta pessoas de qualquer idade e que geralmente também apresentam quadros de miopia ou hipermetropia. Somente quando os raios de luz passam para dentro dos olhos e se concentram em um único ponto de sua retina, na parte de trás do olho, as imagens transmitidas para seu cérebro por meio de visão são nítidas. O astigmatismo é quando a superfície no olho, córnea ou o cristalino atrás dele tem uma forma irregular. Ao invés de ser redondo, ele é mais semelhante ao formato de um dirigível. Como resultado, a luz não se concentra corretamente na retina e a imagem fica embaçada. Então nós temos aqui a imagem de um olho normal e aqui a córnea com astigmatismo, ela está defeituosa, tem um formato mais oval, e aqui no olho normal tem um formato mais arredondado. Então esse seria o meu trabalho. As referências eu pesquisei na apostila de Física E no site Mundo da Educação.